Antônio, um homem com sérios problemas psiquiátricos. Em busca de apoio, a família o enviou para uma clínica. Era o começo de um pesadelo. Meu nome é Fausta Rodrigues de Paula, sou casada, aposentada, hoje dona de casa. O meu irmão, que eu cuidava dele desde abril de 2009, Antônio Rodrigues Viana. O meu irmão, o Antônio, ele era o 13º filho de uma família construída por meu pai, Ervalino, e minha mãe, Leopoldina. Na infância dele, que eu posso relatar, ele era uma criança, assim, normal. Ele muito risonho, sempre alegre, criança feliz. Mas quando foi na época da infância dele, época escolar, mamãe já notou uma dificuldade nele de aprendizado. E foi logo depois dessa época, que ele tinha 6 anos, mamãe veio a falecer. Então ficaram meu pai e nós irmãos juntos. E papai notava que ele tinha mesmo bastante dificuldade, acabou tirando ele da escola. Ficou sem o aprendizado. Só voltando na escola, depois na adolescência já, mas não conseguiu estudar. Aí meu pai notou que realmente ele tinha uma dificuldade, então foi onde encaminhou para o médico. O médico falou que ele tinha mesmo uma deficiência mental, precisava de cuidados. Aí começou o tratamento com psiquiatra e já começou com os remédios, né? Porque ele já tinha dificuldade de mais coisas, aprender mais coisas. Precisava de muita ajuda para ajudar, para resolver as coisas dele. E papai cuidou dele até os 21 anos, mais ou menos, porque daí papai também veio a falecer. Aí minha irmã, a Anésia, a segunda filha da família, da mamãe, é que era solteira e passou a ser responsável por ele. Aí foi aonde o médico falou que ele era mesmo uma pessoa incapaz e que alguém tinha que ser responsável por ele, porque já não conseguiu trabalho, não conseguiu estudar, não conseguiu trabalho, então minha irmã ficou com a curatela dele, essa minha irmã. E ela continuou tentando ajudá-lo com tratamento. Então, aí foi quando ele começou um tratamento do CAPS 2, né? E lá ela acompanhava ele. Mas ele era assim, uma pessoa que precisava de dirigir a vida dele, porque ele nunca teve vida própria. Mas quando chegou uma certa época, com a idade, ele começou a sair para fazer reciclagem para a rua. Ele gostava muito de fazer reciclagem, catar latinha, porque ele gostava muito de bingo, esses bingos assim, de comunidade, ele gostava muito de participar. E também gostava muito de loteria esportiva, aquela loteria esportiva que tinha, né? E a minha irmã, então, com a dificuldade da vida dela, porque era ela e ele só com salário e muito gasto, ela deixou ele fazer essa reciclagem para a rua. E com isso ele arrecadava algum dinheiro que ele ficava para ele. E com isso ele fazia essas coisas assim, gostava de fazer que ele gostava de fazer, né? Só que ele foi, assim, tendo conhecimento com as pessoas mais de fora da rua e começou a ficar com uma certa rebeldia com ela. Não sei se é devido às pessoas que falavam alguma coisa para ele, né? Ele não entendia e começou a demonstrar rebeldia com ela. Já não tinha mais horário para chegar em casa, já não obedecia mais. Em certa época não queria tomar remédio. E ele foi piorando, porque sem o remédio ele vinha crises. Ele ficava mais assim agressivo com ela. E com isso tudo, ela já estava com 82 anos. Aí frágil já, com uma saúde frágil, a idade, o psiquiatra falou para ela: a senhora não pode mais tomar conta dele. A senhora já não tem mais idade para tomar conta dele. Aí foi aonde ela pediu para alguém da família ficar responsável por ele. Aí de todos os irmãos,
eu e meu esposo é que tinha mais condições, porque eu era mais criança e a gente tinha mais condições de ficar com ele, porque a minha casa era grande, tinha bastante acomodação. Aí eu fui me apresentar para o médico, ele explicou para mim: a senhora vai ter que ficar responsável por ele, porque a dona Nésia já não consegue mais contê-lo, né? Aí foi onde eu procurei a justiça, ela concordou, procuramos a justiça, e o juiz passou a curatela dele para mim. Só que, com tudo isso, eu não podia ficar tomando conta dele aqui na minha casa e ele lá na casa deles, onde eles moravam. Eles moravam no outro bairro. Aí foi aonde eu trouxe os dois para morar comigo. Isso foi no dia 21 de abril de 2009. No início, ele não queria vir, não. Ele ficou meio assim, meio rebelde. Não queria, se falou que não vinha, que ele tinha o quarto dele, queria ficar lá. Mas eu falava: mas você não pode ficar mais aqui. Porque a Nésia, nossa irmã, está idosa, doente, não pode mais cuidar de você. Então vamos lá para casa. Aí fui, conversei com o médico, mas ele falou a mesma coisa para ele: Antônio, agora você tem que morar com essa sua irmã, que é ela que vai cuidar de você. Eu falei: não, mas ele, mesmo assim, insistindo que não queria. Mas veio. Veio porque eu falei para ele que era para cuidar dela também. Ela estava muito doente, que ela precisava cuidar dela. Ele aceitou. Ele aceitou vir, entendeu? Só que chegou aqui na minha casa, ele começou a ficar rebelde comigo, entendeu? Falei: reciclagem não pode mais, porque nós não temos lugar para fazer a reciclagem. Você não vai precisar mais do seu dinheiro, que agora eu vou dar uma mesada para você toda semana, porque não vou precisar do seu salário, né? A gente pode até guardar um pouco do seu dinheiro agora. Aí ele acabou concordando. Toda semana eu dava uma certa quantia na mão dele e ele fazia lá o que ele gostava com o dinheiro. Só que ele foi começando assim, perguntar assim: mas por que eu tô aqui? Foi piorando, entendeu? Foi piorando. Por que eu tenho que ficar aqui? Eu quero voltar para minha casa. Falei: não, na sua casa não tem mais jeito. Você tem que ficar aqui comigo. Aí eu fui e falei com o psiquiatra. Uma consulta, falei: olha, doutor, ele tá ficando assim muito insistente. O porquê, e fala muito, sempre quando eu por que ele tinha que ficar comigo. Aí você sabe o que é? Ele tá muito ocioso. Agora ele só fica dentro de casa, come, bebe e dorme, então ele tá muito ocioso. Vamos arrumar um jeito de colocar ele num lugar onde ele possa ter atividades. Daí foi aonde eu lembrei da VAP, me indicaram a VAP, falaram que lá era um lugar bom. Aí realmente eu falei para ele: lá é um lugar bom. Se a senhora tiver condições de pôr ele lá, pode pôr. Aí nós fomos, ele encaminhou, nós fomos, conheceu o lugar. Chegando lá, era uma zona rural. Ele de início falou: eu não quero ficar aqui não, porque longe da cidade. Eu falei: não, mas eu venho com você. Eu vou ficar com você como voluntária aqui também, que eles aceitavam voluntariado, né? Você fica comigo? Eu falei: fico. Daí ele acabou aceitando, entendeu? Mas aí foi assim. Eu fiquei um bom tempo com ele lá como voluntária, trabalhando lá junto com ele, e ele ficou registrado. Eu pagava meio salário para que eles cuidassem dele das 7 da manhã às 4:30 da tarde, segunda a sexta, entendeu? E então ele começou a ir, tranquilo. Às vezes ficava meio período, ele ficava o dia todo, mas ficava lá com ele. Aí a minha irmã, aconteceu um caso com a minha irmã que ela piorou a saúde dela e não tinha quem cuidasse dela. Falei: tá vendo, Antônio, eu já não vou poder ir com você, por enquanto, porque ela tá doente, eu vou ter que levar ela pro médico. Ele falou: tá bom, então eu vou. E ele ia. Ele continuou indo normal. Fez uma boa amizade lá dentro, ele participava de tudo, sabe? Ele tinha esporte, ele jogava futebol, piscina, ele tinha festa, ele gostava das festas, dançava lá com as meninas, cantava, ele gostava do local, entendeu? Mas depois, um certo dia, ele começou a ficar meio depressivo. Emagrecer. Falei: nossa, doutor, acho que não tá fazendo bem para ele. Mas por que, dona Fátima? Tá bom para ele. Ele tá tendo, né, boas amizades lá dentro, tá tendo uma atividade legal. É melhor deixar ele lá. Falei: tá bom, vou tentar mais um pouco. Aí quando foi, ele começou a chorar, ficar chorão. Chorava à toa e ficava atrás de mim o tempo todo, no final de semana. Todo o tempo assim, meio chorão atrás de mim, atrás da minha irmã, atrás do meu cunhado. E tinha que estar sempre perto de alguém, entendeu? Dava a impressão que ele estava assim, com certo medo.
porque ele não gostava de ficar sozinho. Só ia dormir depois que pagava a última luz da casa que ele ia dormir. Aí eu fui e conversei com o psiquiatra. Falei, doutor, eu acho que ele não tá bem. Eu tô com medo dele estar numa depressão. Ele falou, não. Vamos mudar o medicamento dele pra gente tentar ver essa situação dele. Aí trocou o medicamento. Aí quando foi em dezembro de 2010, eu falei pro meu esposo assim, acho que eu vou deixar ele aqui em casa, vou fazer uma carteirinha de um outro clube qualquer aí, que ele possa participar de atividades, né? Vou pagar uma pessoa para acompanhá-lo particular, uma pessoa que ele gosta da pessoa, e eu quero que ele tenha um outro tipo de vida. Isso foi em dezembro de 2010. E eu fazendo todos os exames para ver a causa, por que ele estava tão magro daquele jeito, emagrecendo. E chorava. Daí eu falei assim, ó, então tá bom, Toninha, a partir do ano que vem você não vai mais na VAP. Vai entrar de férias agora, você não volta mais. Ele não falou nada. Aí quando foi em janeiro, começou as atividades. Os primeiros dias de janeiro. Mas eu não mandei. Eu estava fazendo todos os exames dele, estava vendo o resultado dos exames. Aí eu fui e falei, não vamos, deixa correr. Eu vou primeiro ver os resultados dos exames, ver o que está acontecendo com você. Fiz todos os exames dele, todos. E a médica viu o exame e falou, não, ele não tem nada. O problema dele é só mesmo emocional, cabeça. Aí eu fui e falei com o psiquiatra. Falei, olha, diz que está tudo bem, ele está entrando numa depressão mesmo. E eu não gostaria de mandar ele para a VAP mais. Aí ele falou assim, mas eu acho que a senhora não vai fazer muito bem, dona Valda. Deixa ele continuar lá, porque como agora eu voltando às férias agora, ele vai se enturmar de novo. Falei, não, mas eu prefiro deixar ele em casa. Não levei. Quando foi, antes do dia 15 de janeiro, a psicóloga de lá, ela veio aqui na minha casa, 11 horas da manhã, falou para mim, dona Fausta, nós viemos atrás do Antônio, o que está acontecendo? Por que ele não voltou? Eu falei assim, olha, o Antônio está fazendo todos os exames, ele está muito chorão, não vou mandar ele para a VAP, não. Mas por que, dona Fausta? Ele estava tão bem lá, ele estava enturmando tão bem, ele estava assim, já fazendo muita coisa lá que ele já não fazia antes, tudo. Falei, não, mas eu acho que primeiro vou terminar os exames dele, depois a gente vê o que a gente faz. Ela falou assim, mas deixa ele voltar. E ela já entrando, falou, mas onde que está o Antônio? Eu falei, está almoçando. Ele estava almoçando lá naquela área minha lá fora. Ela entrou, deixei ela entrar, ela falou, Antônio, por que você não voltou para a VAP? Volta para a VAP. Seus amigos estão todos perguntando de você. Você está fazendo falta para nós lá. Porque ele era braço forte, viu? Ele era braço forte, era muito disponível, gostava de ajudar as pessoas, entendeu? E ele gostava mesmo de ajudar, assim, no trabalho da VAP lá. Fez muita coisa boa lá, eu sei que ele fez. O trabalho pesado era com ele mesmo, ele tinha força. Daí, volta lá, você está fazendo falta para nós, tá todo mundo perguntando de você. Aí ele falou assim, mas por que eu tenho que voltar? Eu falei assim, porque vai ser bom para você. Seus amigos estão perguntando e você está fazendo falta lá para nós, eu não vou falar para ele. Aí ele falou assim, ele olhou para mim assim, Fausta, então eu vou voltar assim. Eu falei, Toninho, mas você não está bem. Ele falou, não, dona Fausta, ela pode continuar o tratamento dele. O dia que tiver exame é só mandar na agenda por que ele não foi e a gente já vai justificando as faltas dele. Eu falei assim, mas eu gostaria de terminar os exames dele primeiro. Ele falou, não, pode mandar ele lá, pode mandar, porque ele gostava, ele gosta de ir lá. E ele queria voltar. Falei, tá bom. Aí até minha irmã ainda falou para ele, Antônio, você que está querendo voltar, a Fausta não está querendo colocar você mais lá. Eu falei, eu vou voltar sim, eles estão precisando de mim lá, eu vou voltar sim. Aí, no dia seguinte, ela foi embora, no dia seguinte, eu fui lá fazer a rematrícula dele. Paguei de novo, acertei, eu ainda falei com a assistente social, falei para ela desse jeito assim, falei, olha, o Antônio está voltando, mas estou muito preocupada com ele, porque ele está muito chorão, estou achando que ele está dando uma depressão, e eu não gostaria que ele ficasse sozinho. Aí ela falou para mim assim, mas aqui ninguém fica sozinho, dona Fausta. Falei assim, mas então, é porque ele não pode ficar sozinho. Eu não sei o que passa pela cabeça dele, mas ele está ficando depressivo. Ela falou, não, porque ninguém fica sozinho. Eu vou até chamar um monitor para falar com a senhora. E chamou mesmo. Aí veio a psicóloga e veio o monitor junto na sala. Aí ele falaram para mim assim, olha, a dona Fausta não está querendo colocar mais ele aqui, porque está achando que ele vai ficar sozinho.
Então eu quero que vocês expliquem para ela como é que é o nosso dia a dia. Ele falou, não, dona Fausta, aqui ninguém fica sozinho, o monitor falou. Ninguém fica sozinho. Aqui é grupo de 4, 5, tá sempre junto, um olhando, até um olha o outro, não sei o quê. A gente sempre junto. Eu falei assim, olha, gente, mas eu vou dizer para vocês, mas meu coração tá pesaroso, porque eu acho que ele não gostaria de ficar mais aqui. Falou, não, dona Fausta, aqui nem turmado já aqui, só de ver. Quando tem futebol, aí ele faz gol, ele vibra com os meninos. Falei, tá bom, então ele tá retornando, mas eu quero que vocês tenham cuidado com ele, que ele não tá bem. Não, pode ficar tranquila. Começou. No dia seguinte, ele começou a ir. Isso foi, acho que depois do dia 15 de janeiro de 2011. Aí ele passou uns dias e começou a vir de novo, sabe? Chorando, triste. Falava que não queria ir mais. Falei, mas você que quis voltar? Então agora a gente vai esperar um pouco. Falei pra ele, depois você vai me ver, ela voltar lá e conversar com o pessoal para poder tirar você. Ele falou, não, mas eu vou continuar assim, porque estão fazendo serviço lá para se ajudar lá, vou continuar assim. E às vezes ele vinha contando coisas assim que eu tinha preocupação, porque ele era uma criança, e meu irmão era uma criança. Ele estava com 59 anos naquela época, mas ele era uma criança. Ele contava fatos assim para mim, que eu falava, Antônio, cuidado, você não pode ficar falando essas coisas, porque isso pode pegar mal para você, eles podem pegar uma antipatia em você. Ele contava coisas dos outros que faziam lá dentro, entendeu? Era menino que mexia com as meninas, ele contava. Contava de gente que ia lá no lago jogar as coisas pro pato, que não podia. Contava de uma cadela que estava adestrando para trabalhar com eles, que eles iam lá no canil, que não podia. Ele ia lá e contava para o monitor, para as pessoas da secretaria. Falei, para com isso. Se você cuidar da sua vida, já está muito bom, falei para ele. E foi contando muita coisa. Então, eu acho que ele era assim, ele fazia isso inocentemente, né? Mas eu sempre falando com ele. Ele tinha esse costume, não. Ele gostava das coisas muito certas. Ele era muito certo, porque todo mundo fez certo. Ele era muito honesto. Saía daqui, pegava o ônibus 7h20, que era 7h20, pegava o ônibus aqui. Não, 6h20. 7 horas pegava o ônibus na rodoviária da VAP. Era um ônibus especial deles. Só ia a turma da VAP, entendeu? Dali eles pegavam e iam lá para a VAP Rural, onde tinha uma instituição rural, onde eles trabalhavam lá. Trabalhavam, faziam trabalho de artes, essas coisas. Mas aí nesse dia, ele foi normal, entrou lá normal com a turma, segundo me passaram depois, né? Foi o relatório que a VAP me deu. Ele foi tomar café, primeiro eles iam tudo para o refeitório tomar café. Ele tomou café, aí na hora de ir para o trabalho, o monitor dele falou assim, Antônio, você vai ficar varrendo aqui a periferia da jardinagem, porque eu vou com os outros. Ele estava com 18 pessoas. Com os outros, na mata, cortar bambu. Nós vamos trabalhar com bambu hoje. Ele falou assim, não, mas eu não quero ficar aqui sozinho. Isso que começou a chorar. Chorava muito. Daí o mulher, mas você está chorando por quê, Antônio? Você está aqui por perto da casa, não sei o quê. E foi, deixou ele. Deu a vassoura na mão dele e ficou varrendo. E subiu para a mata para cortar bambu com os outros. Aí ele largou a vassoura. Dado um momento, ele largou a vassoura e subiu rampa onde tinha uma horta, lá em cima, perto da mata. Essa horta não dava visibilidade com a casa. Era uma rampa, ela ficava lá em cima, no morro. Daí eles queriam subindo, uma das clientes lá, que era amiguinha dele, falou, Antônio, você vai indo, você está chorando. Falou, eu quero achar um monitor. Ela falou, eu vou levar você lá. Ela ia conduzindo ele, a monitora dela da porta da sala falou para ela assim, volta para cá, deixa o Antônio. Ele sabe onde ele vai, deixa o Antônio. Aí ela voltou e ele subiu chorando sozinha. Quando chegou lá em cima, diz as pessoas que estavam na horta, aí é que mora o perigo. Tinham 3 detentos do PEMANO trabalhando na horta como aquele trabalho que eles fazem para redução de pena. Eu não sabia disso. Nunca me contaram isso. Porque se eles tivessem me contado, meu irmão não iria lá. Porque ele nunca se deu muito bem com o preso. Daí eles
E no depoimento eles falam que ele ficou chorando na mata, com as mãos no rosto, de cócoras. E eles desceram. E foi o depoimento que eles deram. Mas aí, quando foi na hora do almoço, isso era 10h20 da manhã, tá no depoimento do monitor, que deixou ele varrendo. 11h30, na hora do almoço, ele achou falta do meu irmão. Quanto tempo sozinho? Começaram a procurá-lo. Cadê o Antônio? Onde que está o Antônio? Quem viu o Antônio? Não acharam mais. Tem 3h30 da tarde. Comunicaram. 3h30 da tarde. E no contrato fala qualquer coisa, imediatamente a família é avisada. Mas não foi avisada. Aí a assistente social e a psicóloga me procuraram. Eu estava com a minha irmã no médico naquele dia. Me ligaram falando que queria falar comigo. Falei, o que aconteceu? Dona Fausta, precisa achar a senhora urgente. Falei, eu tô aqui no ponto do ônibus com a minha irmã. Aonde que é o ponto do ônibus? Independência, um outro bairro. Falei, tá bom, nós já não tá indo então, mas fica aí que eu preciso achar a senhora, localiza a senhora. O que será que aconteceu? Falei, ainda perguntei pra minha irmã. Será que a Doninha tá passando mal? Ela falou, não sei, elas estão vindo aí. Então elas vieram, me localizaram, me levaram, estacionaram o carro num lugar assim mais sossegadinho e começaram a me contar a história. Dona Fausta, o Antônio desapareceu. A gente até agora não conseguiu localizá-lo. A gente queria levar a senhora para lá para ver se a senhora consegue, a presença da senhora, ele consegue aparecer. Mas a gente não achou. Já estão lá a polícia militar, o corpo de bombeiro, os cães farejadores e mais a polícia florestal. Falei, gente, mas o que aconteceu? Não sei, Dona Fausta. A gente não conseguiu achar ele. Aí eu fui para lá aquela tarde. E já eram quase 4h da tarde. Daí ficamos lá até 5h30. Quando eu cheguei lá, eu lembro que estava a presidente da VAP, todos os monitores assim, numa roda, todos muito tristes. E eles, quando eu cheguei, eles falaram para mim assim, Dona Fausta, a gente está procurando, mas a gente não consegue localizar o Antônio. Já procuramos tudo quanto é canto. O bombeiro já entrou naquele lago. É um lago raso de patinho. Não achou nada. Já subimos a trilha que tem lá, que eles costumavam fazer uma trilha lá. Não está na trilha. Agora os soldados estão lá dentro da mata vasculhando. E nisso já estavam voltando. Que era quase 5h30 da tarde, estavam voltando. E elas falaram para mim assim. Falei, mas como aconteceu isso? Não sei, Dona Fausta, ele estava varrendo aqui. Simplesmente desapareceu. Aí eu falei, eu estava tão inocente, confiava tanto naquele povo, eu ainda falei assim, não fiquem preocupados, daqui a pouco ele vai aparecer, pode estar escondido em algum lugar aí. Aí elas falaram, ai, tomara. E nisso ela começou a chorar, sabe, a diretora, ela começou a chorar, aí levaram ela para dentro, aí me levaram também, isso já era quase 5h30 da tarde, daí os monitores, cada um foi para um lado, já tinham dispensado os clientes, os presos também já tinham ido embora. Aí eles me falaram assim, olha, o pessoal já está descendo da mata, mas falaram que não acharam nada, vestígio nenhum. Mas vão começar amanhã. Recomeçar amanhã, porque hoje já está noite. E começou a chover. E aí começou aquela angústia no meu coração. Aquela noite foi uma noite que eu nunca, não desejo para ninguém passar. Porque eu só pensava nele. Será que ele saiu? Será que não saiu? Aí, continuamos a procura no dia seguinte. Eles voltaram a procurar, eles procuraram 3 dias, chamaram o exército para ajudar. Ficaram 5 dias na mata. Diz que ficaram 5 dias na mata. Daí eu não voltava muito mais lá, meus filhos que iam, né? Porque eu comecei a procurar, né? Caso de parente e lugares mais próximos que eu podia achar que ele poderia ter ido. Mas nada. Aí eles ficaram lá 5 dias procurando, os cachorros, os cães farejadores também não vasculharam, não conseguiram farejar nada, que depois eu vim saber que eles foram os últimos que chegaram, já estava tudo revirado lá dentro. Então,
E assim foi a nossa busca, entendeu? Aí, a partir dali, comecei a ir para as cidades próximas, para as delegacias. Aí, achamos que ele poderia ter acompanhado algum catador de papel. Aí, meus filhos começaram a procurar nas cidades próximas, entendeu? Fomos em São José dos Campos. E foi uma luta, assim, contínua. Eu cheguei até o sul de Minas, até Lorena. E Ubatuba tinha meu irmão, meus sobrinhos, todos lá procurando. Rio, meu irmão também tentou fazer alguma coisa, que mora lá. Belo Horizonte, meu irmão também tentou, que tem um irmão que mora lá. E em São Paulo, a gente procurou muito pro lado de São Paulo também. Mas nada, nada. Aí eu fui procurar também o delegado várias vezes. Falar, a gente tá procurando, mas não nenhuma notícia. Às vezes aparecia corpos que eles achavam, eu tinha que ir no IML reconhecer. Não era ele. Outra hora o delegado falava, achei um corpo assim, assim. Seu irmão usava relógio? Eu falei, ele usava, mas ficou em casa e não ia para VAP de relógio. Porque a pessoa estava com o relógio no pulso. Eu falei, mas isso aí não, porque eles poderiam ter colocado um relógio nele, né? Eu falei assim, uma coisa que vocês podem, que identifica muito bem, é que ele tinha uma prótese removível na superior, né? A parte superior da boca. Ele não tinha nenhum dente. Metade que ele estava tratando na inferior. E era uma coisa que eles poderiam logo reconhecer, o corpo estava assim já irreconhecível, se era dele ou não. Então o delegado marcou tudo isso e continuou procurando. E nós procurando, entendeu? E aí entrou o processo. No dia seguinte eu fiz o BO, né? A delegacia de Taubaté. Aí começou já, né? Aí eu fiquei assim, naquela busca, ele estava fazendo, não, mas ele aqui é por perto, ele pode sair daqui por perto, porque já aconteceu caso assim, que a gente depois achou, não sei o que, não sei o que. E eu fiquei naquela confiança e fiquei um mês assim, procurando. Sinto uma falta dele imensa. Eu não tenho irmãos, não tive irmãos, e tenho o Antônio como se fosse o meu irmão. Por isso me empenho muito em querer saber o que aconteceu com ele. A minha busca nessa procura é em saber o que aconteceu com ele. Por isso que eu me empenho muito junto com a minha tia Fausta para saber o que aconteceu. Onde ele está, o que aconteceu com ele. Mas o que eu mais queria mesmo era a notícia do meu irmão. Entendeu? Então, a gente está nessa agonia, essa espera até hoje. Porque o que eu queria mesmo era o meu irmão de volta. Vivo ou morto. Eu acho que ninguém deveria passar por isso. Esse caso desaparecido é muito, muito triste, machuca muito. Porque quando uma pessoa morre, você vai lá, enterra a pessoa, você ainda aceita entre aspas, porque pelo menos você colocou ali, você sabe que está ali. O desaparecido não, uma coisa vaga, você não sabe o que está acontecendo. Não sei, às vezes, será que vai voltar? Será que não vai? É doloroso. Doloroso. Porque a gente é uma família tradicionalmente católica. A gente frequenta todas as festas, né? Igreja. Ele gostava também. Então a gente está sempre lembrando que a gente ia junto, né? A comunidade participava. Então, isso marca muito, né? Que eu chego lá, eu vejo os gestos que ele fazia perto de mim, acompanhar a liturgia. Então, isso aí marca muito. E em casa também, na mesa, né? Reunião de família. A gente faz uma reunião de família agora todo ano. E, por sinal, a primeira depois colocou a foto dele lá no quadro, tudo. Porque a gente ainda tem ele dentro da família, né? Porque, como eu falei, ele não sabe se está vivo ou se está morto. E nós continuamos com ele na memória. Todos, irmãos, todos. Todos. Se você viu esse homem, Antônio Rodrigues Viana, entre em contato no telefone que está em sua tela.
Qualquer informação será de muita importância e sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo.